Olá, oitavo ano, aqui é a professora Tayana. Hoje nós vamos analisar aí o capítulo 14 sobre a política no segundo reinado. Nas nossas aulas anteriores, nós vimos um pouco sobre a economia e sobre a sociedade. Lembrar que o segundo reinado ele inicia-se com o chamado golpe da maioridade, quando a maioridade de Dom Pedro II é antecipada, ele é coroado imperador do Brasil com apenas aí 14 anos e meio, tá? Então lembrem-se que esse período inicia-se com o golpe da maioridade. A Assembleia decidiu antecipar a maioridade de Dom Pedro II, temendo que o Brasil se dividisse em vários países, né? Tentando preservar nossa unidade territorial. Um ponto importante é que o principal produto econômico do segundo reinado no Brasil, do Brasil Império, será o café, a produção cafeeira, como nós também já analisamos no capítulo anterior. O café vai gerar grandes riquezas no Brasil, formando até mesmo uma elite agrária, os chamados barões do café, com destaque para São Paulo. A capital paulista cresce, passa a se desenvolver, se urbanizar, se modernizar, e o lucro gerado pelo café vai dar início a intensas transformações no Brasil inteiro, formando aí, criando as chamadas estradas de ferro, investimentos em região portuária, no transporte, a questão da comunicação e o dinheiro também gerado pela venda do café, pela exportação cafeeira, vai ser utilizado para dar início ao nosso processo de industrialização. Outro ponto importante que nós já vimos, a mão de obra utilizada foi a mão de obra escrava, que aos poucos foi sendo substituída pelo imigrante europeu. Então, o capítulo 14 vai tratar um pouco sobre a política do segundo reinado, algo que é bem simples. O segundo reinado, esse período da história do Brasil ao todo foram 49 anos de governo de Dom Pedro II, marcado por várias mudanças bem significativas no país, tá? E algo que vai caracterizar a política vai ser a disputa entre dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. A gente vai ver ao longo aí desse capítulo que o Brasil vai se envolver em alguns conflitos internos e também externos na época, que irão marcar o governo aí de Dom Pedro II. Logo na página 219, ele traz aí o primeiro ponto, as disputas entre liberais e conservadores. Não se tinha uma grande diferença entre os membros desse partido. Tanto os membros do Partido Conservador como do Partido Liberal eram formados aí por homens ricos, homens de posses, donos de escravos, homens com privilégios dentro da sociedade. Eles apenas discordavam com relação à centralização ou não do poder. Enquanto o Partido Conservador defendia que o poder deveria ser reafirmado e concentrado nas mãos do imperador, na cidade do Rio de Janeiro, o Partido Liberal já defendia uma maior liberdade política para as províncias, uma descentralização política, reforçava a atuação das assembleias provinciais. Então, essa é aí a única grande diferença entre eles. A partir de 1840, né, as eleições foram marcadas aí por fraudes eleitorais, pela extrema violência, principalmente por parte do Partido Liberal. Tanto que as eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete, devido à violência que foi utilizada aí durante o processo eleitoral, tá? Mais à frente, ele traz aqui um pouco sobre alguns dos conflitos que envolveram esses dois partidos aí. Um dos principais conflitos será as chamadas revoltas liberais. Né? Os liberais vão aí contestar a nomeação de um ministério conservador feito por Dom Pedro II. Então,
uma linha de políticos conservadores irão ocupar cargos importantes no governo de Dom Pedro II. Isso vai gerar uma onda de descontentamento por parte dos membros do Partido Liberal, que irão iniciar vários conflitos em algumas regiões do Brasil que irão ser sufocadas aí pelas tropas imperiais, tá? Mais à frente, aí na página 220, a gente dá destaque ao que vai ser implantado aí no Brasil, chamado parlamentarismo às avessas. Ou em alguns livros a gente também tem parlamentarismo à brasileira. Isso trazia uma característica única para a política do Brasil. Significava que Dom Pedro II ele tinha ampla interferência na Câmara, ele poderia demitir ou contratar o Conselho de Ministros, né, o chefe do governo. Então, isso dava ao governo de Dom Pedro II um caráter centralizador. Ele passava realmente a ter amplos poderes sobre o parlamento. Então, o parlamento brasileiro estava submetido, né, ele era controlado pelo governo imperial, diferente do que acontecia, por exemplo, na Inglaterra, onde a monarquia parlamentar. Na Inglaterra, o monarca estava subordinado ao parlamento. No Brasil, não. No Brasil será às avessas, será o contrário. O parlamento é que estava submetido ao desejo, à vontade de Dom Pedro II, ou seja, ele tinha amplos poderes, tá? Então, olha aí, caso houvesse uma divergência entre o presidente do conselho e o parlamento, o imperador ou dissolvia, ou ele mandava fechar a Câmara e convocava uma nova eleição, ou ele demitia o presidente do conselho de ministros, chefe de governo. Devido a esse caráter centralizador de subordinação do parlamento ao poder imperial, o regime foi apelidado de parlamentarismo às avessas. Então, no Brasil, o parlamentarismo funcionava ao contrário. E nós tínhamos, então, aí um revezamento entre esses dois partidos, tá? Entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Um dos conflitos que marca o governo de Dom Pedro II foi a chamada Revolução Praieira. Essa disputa política entre o Partido Liberal e o Partido Conservador vai levar a dias de conflitos na região do Nordeste, tá? Então, a chamada aí Revolução Praieira recebe esse nome pelo fato de o principal jornal que divulgava os ideais, a bandeira dos revoltosos, e o Diário Novo ficava na Rua da Praia, em Recife. Então, o Partido Liberal ficou aí um pouco chateado com Dom Pedro II por ter nomeado como presidente da província pernambucana um membro do Partido Conservador, dando início essa série de conflitos entre os membros aí da elite pernambucana, tá? Os rebeldes, olha, lançaram, né, vários documentos no jornal Diário Novo, aonde, entre várias ideias defendidas por eles defendiam aí o voto livre universal, defendiam a liberdade de imprensa, a garantia de trabalho, muito inspirado nos movimentos da chamada Primavera dos Povos ali da Europa. Muitos líderes, né, muitos dos líderes envolvidos pertenciam à aristocracia, mesmo assim foram condenados à prisão perpétua no arquipélago de Fernando de Noronha. Mas muitos acabaram sendo então perdoados, tá? Essa revolução ela vai ser derrotada aí pelas tropas do governo em 1850. Mais à frente, na página aí 223.3, as guerras na Bacia do Prata, durante o governo de Dom Pedro II, o Brasil vai se envolver em algumas disputas, algumas desavenças aí na região sul, principalmente com relação ao governo do Uruguai,
né, o Uruguai aí, que era antigo território brasileiro, onde o Brasil vai intervir contra a ascensão de Uribe e de Rosas, que era um governante argentino, que com apoio aí apoiava a chegada do poder no Uruguai de Manuel Uribe. O governo brasileiro, no caso Dom Pedro II, na verdade defendia o governo de José de Urquiza para a região da Argentina e o governo de Rivera para a região do Uruguai. Então, o Brasil vai intervir aí nessa disputa de poder na região do Uruguai, tá? Isso vai levar o governo brasileiro, né, enfrentar Aguirre, que na época era o governante da região do Uruguai e tinha também o apoio de outro governante que não tinha aí, vamos dizer, simpatia por Dom Pedro II, que era Francisco Lopes, que era o governante do Paraguai. Outro conflito que marca aí o segundo reinado, a chamada Guerra do Paraguai, falando em Paraguai, né, a Guerra do Paraguai, vai ser o maior conflito do segundo reinado, a maior guerra vivenciada na América do Sul. De um lado nós tínhamos o Paraguai, do outro tínhamos o Brasil, que vai se unir à Argentina e o Uruguai para combater o Paraguai. Esse confronto, esse tema, ele acaba levando aí a várias discussões, porque nós temos diferentes visões, diferentes explicações sobre a Guerra do Paraguai. Temos a versão argentina, a versão paraguaia e a versão brasileira, tá? Então, ao fim da guerra, muitos historiadores passaram a questionar a visão que se tinha, principalmente do Brasil, com relação a esse conflito. Então, algo que a gente pode falar certamente é que o Paraguai vinha em uma ascensão econômica com o investimento aí de estradas de ferro na região, telégrafo, várias fábricas e siderurgia. O analfabetismo foi praticamente erradicado no país e o governo controlado as diversas fazendas, chamadas de fazendas da pátria, o que permitia aí que a população tivesse melhores condições de alimento. Então, o Paraguai vinha experimentando um desenvolvimento crescente, num processo de substituição de importações, o que acabava valorizando aí a economia paraguaia. Quando o governante do Paraguai, né, o Solano Lopes, assumiu o governo, ele buscou ampliar ainda mais, manter esse desenvolvimento do Paraguai, ampliando também o seu poder militar, os seus exércitos, e acabou aí, de certa maneira, iniciando uma campanha mesmo de influência do Paraguai sobre as regiões vizinhas, né? Ele pretendia com isso garantir uma passagem pelo Rio da Prata. E através desse controle do Rio da Prata, o Solano Lopes buscava aí uma saída para o mar, um acesso para o Oceano Atlântico, para tentar escoar, vender os produtos do Paraguai, né, para fora, para o mercado europeu. Porém, tinha que passar pelo território brasileiro. E o Império Brasileiro não via com bons olhos aí esse avanço do Paraguai na região. Outro país que também não via com bons olhos esse avanço, esse desenvolvimento do Paraguai na região era a Inglaterra, que passou a se incomodar com essa certa independência econômica que o reino, né, que a região aí do Paraguai passou a exercer, tá? Então, isso vai levar aí essa desavença entre os países na região sul. A gente vai ter a formação da chamada Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina contra aí o Paraguai, numa tentativa de barrar esse crescimento econômico do Paraguai. Algo que a gente pode salientar
é que a Tríplice Aliança acaba saindo aí vitoriosa do conflito, né? O Brasil, o governo brasileiro vai gastar muito dinheiro, inclusive vai pedir empréstimos à Inglaterra para financiar o exército e ampliar a atuação do exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai. A gente vai ter aí, ao fim do conflito, com a vitória da Tríplice Aliança, a gente vai ter um fim com números bem trágicos no conflito. A Argentina, por exemplo, vai perder mais de 18 mil homens entre mortos e feridos, né? O Brasil vai perder 50 mil homens mortos na guerra, a maioria devido a doenças e o clima da região. E sem contar com um enorme endividamento, né? Vocês podem ver isso aí na página 228. Então, além de perder um grande número de membros do Exército, o Brasil vai ficar com uma alta dívida. No entanto, aí o destaque é que a experiência obtida com a guerra vai possibilitar o Exército Brasileiro de se reestruturar. Seus principais oficiais retornarão da guerra prestigiados e fortalecidos e passaram a ambicionar a modernização e o progresso para o país. Para tanto, vão aderir aí a campanhas abolicionistas e republicanas, ajudando a derrubar mais à frente a monarquia brasileira. Então, após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro vai sair aí bem fortalecido e vai passar a fazer oposição ao governo de Dom Pedro II. Gente, o Paraguai vai sair da guerra com a sua economia totalmente destruída, grande parte da sua população também, com um prejuízo tanto moral, militar, como social. Então, as consequências realmente foram tão desastrosas que o país sente até hoje os efeitos aí avassaladores da guerra, né? A economia realmente saiu em frangalhos e grande parte da população acabou sendo morta. Na página 229 vocês têm o resumo dos principais pontos aí sobre esse capítulo com relação à política interna e externa do Segundo Reinado, com destaque também aqui com relação às rebeliões que marcaram o governo de Dom Pedro II. Então, vou encerrando aqui a explicação sobre esse capítulo. Bons estudos para vocês.